E o governo Lula caminha para registrar neste ano o maior gasto da história com a empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A previsão orçamentária supera R$ 1 bilhão. O valor representa aumento de quase 50% em relação aos 723 milhões de reais empenhados no ano passado. Desde o retorno do petista ao poder, os recursos destinados à EBC apresentam um crescimento anual. Os dados mostram que a última redução real de gastos ocorreu durante os 3 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2021, quando a despesa ficou em torno de 541 milhões de reais. Entre os fatores que contribuem para o aumento das despesas está a contratação de profissionais como Juca Kfouri, José Trajano e José Luiz Datena. O salário de Datena está em negociação e gira em torno de R$ 100 mil. A EBC foi criada em 2008, no segundo mandato do presidente Lula, e segue como empresa pública federal vinculada à comunicação institucional do governo Piotto. Olha, a produção juntou aqui um pacotão de gastanças para a gente começar o programa nesta quarta-feira, né? Aumento dos salários dos servidores da Câmara e Senado, a questão do aumento do custo com funcionalismo público e agora EBC também projetando gasto de R$ 1 bilhão para esse ano de 2026. É o dobro do que gastava o Bolsonaro. Basta dizer isso. Mas vamos lá, um pouco antes. A EBC nasceu como TV Lula, voltou a ser Empresa Brasil de Comunicação, com redução de custos durante o governo Temer e depois o governo Bolsonaro ainda mais. Os contratos eram bem modestos, contratos muito caros foram cancelados, aí volta o Lula ao poder e aí você tem a contratação de, podemos dizer, estrelas a preços que não são para a TV Brasil ou a EBC, não cabem no orçamento de uma TV que, na verdade, deveria ali trazer debates sobre a realidade brasileira, divulgar algumas coisas no governo brasileiro, e isso não custa tão caro assim. Não precisa contratar estrelas, ou abre aspas, estrelas, se é que são estrelas. Enfim, voltou a ser TV Lula. É uma TV particular dele que ele contrata amigos e por aí vai. Pessoas que o defenderam, que fizeram campanha contra o Bolsonaro, a favor dele, por aí vai. Bom, voltou a ser TV Lula. Nós estamos falando de outra coisa que não cabe dentro do mínimo de decência na lógica do gasto brasileiro, ou seja, do dinheiro do pagador de impostos. O dinheiro da EBC vem, a maior parte, do dinheiro do pagador de impostos. Tem algumas outras coisas que são taxas ali, sobre, acho que se não me engano, Ancine e tudo mais, mas a maior parte vem do Tesouro Brasileiro, para variar. O Tesouro é a conta corrente que nós brasileiros mantemos para o governo gastar. E no fim acaba virando um cabide de emprego, né? E também para campanha antecipada do governo. Diga. O projeto do Guzo para esses órgãos, esse era Empresa Brasileira de Comunicação e também para a SECOM. Era o seguinte, ele queria só 15 dias no cargo porque é para fechar. E 15 dias para ter certeza de que todos esses forem embora. Ele também tinha o mesmo projeto, ele assumiria, 15 dias depois ele ia embora porque a empresa acabou. Era o mesmo projeto para essa Empresa Brasileira de Comunicações. Durante o governo Sarney, eu fui convidado pelo Antônio Carlos Magalhães, eu tinha saído da Veja, ele me convidou para assumir a presidência. Contei essa história, mas vale repetir. E eu fui para Brasília conversar com ele, agradecer a gentileza e dizer que eu não podia assumir porque eu, embora estivesse ganhando zero, né, de salário, tinha saído da Veja, o meu salário na Veja, que era o terceiro, dificilmente seria alcançável aí pelo poder público. Então, vou dizer isso. Aí eu disse, ele falou, quanto você ganha? Eu falei, ele falou, não tem problema nenhum. No salário você já, no salário de presidente dessa EBC, porque é presidente, você já vai ganhar o que você ganhava. E você também será, vai participar do conselho da Telerge e da Telesp, que eram as empresas telefônicas antes da estatização do Rio e de São Paulo. E aí eu não sabia o que falar, porque eu ia ganhar uma fortuna. E aí ele detalhou. Sim, e não precisa comparecer à reunião.
dessas empresas. Então, é assim que esse pessoal é remunerado. E é por isso que eles levam essa turma. Eles vão por ser... Eles estão indo, Juca e Atena. não é o outro que é o Trajano. Eles sempre são demitidos pelo mesmo motivo. Eles só não conseguem falar de futebol. A última escalação de seleção brasileira que eles decoraram é de 1970. Eles só falam de política. E aí o Juca e o Trajano foram demitidos pelo UOL. Começaram na Globo. É uma coisa, você disse estrela cadente, porque da Globo eles vieram recuando. O último estágio, o Juca estava no UOL, mandou embora por isso. Perdeu a coluna que tinha no jornal, na Folha, e foi embora. E agora eles estavam num negócio chamado TVT, TV do Trabalhador, ganhando uma grana razoável, mas não deve ser suficiente para a boa vida que eles querem levar. Então vão agora para ajudar a afundar a programação que é triste da EBC. Augusto, você me deu agora uma... Eles controlam a Rádio Nacional ainda. Não sei se ainda tem o programa do Zé de Alencar. Você me deu uma boa ideia. César de Alencar. A gente tem aqui, fica a nossa dica aqui. Como o Juca e o Trajano só falam de política, por que eles não contratam os advogados, então, do Banco Master e os ministros para falar de futebol? Porque eles só falam de futebol lá. Exatamente. É que pronto, troca de lugar. Exatamente. Eu trabalhei na TV Brasil em 2017, 18 e 19, até antes da pandemia. Eu me demiti antes da pandemia, eu rompi o contrato, né? Eu avisava 30 dias de antecedência. Fui lá para fazer um programa de economia chamado Cenário Econômico. A estrutura era reduzidíssima. Eu tinha um produtor só, mais nada. O programa era feito nos estúdios da Bolsa de Valores de São Paulo, porque se fizesse nos estúdios da TV Brasil aqui, haveria boicote, porque eles eram contra o noticiário econômico neoliberal. Não, eu ouvi isso. Imagina, o gestor que me contratou, que já era, digamos, da gestão de Michel Temer, que depois do impeachment e tudo mais, né, da Dilma, me disse assim, olha, se você fizer lá, vai dar problema. Bom, daria mesmo. O programa foi premiado e o orçamento era baixíssimo, tá? Os salários eram todos PJs e não há problema em ser PJ, não é essa a minha crítica. O salário era baixíssimo. Você tinha ali contenção de gastos, tanto que a gente viu agora. No último ano do governo Bolsonaro, custou 500 e poucos milhões. A estrutura da EBC entregava mais audiência do que deve estar entregando agora, e agora está indo para 1 bilhão o custo anual de uma empresa que depende do dinheiro do contribuinte. Nós estamos falando do quê? Contratou pessoas mais conhecidas, mas esse é o propósito? Pode contratar quem quiser, mas olha, esse aqui é o limite. Você tem um teto de salário aqui porque é uma TV pública. Se é uma TV pública, tem que dar um certo teto. Ou menos que você vá buscar dinheiro no mercado, se o mercado achar um anunciante. Eu estou falando do que foi a realidade da TV Brasil. O cenário econômico, fizemos o cenário econômico com pouquíssimas pessoas, 2, né? Ser premiado, inclusive, não somente uma vez. Agora, você vê essas contratações, virou TV Lula. Só que lá tinha deixado de ser TV Lula e voltou a ser TV Brasil. Agora deixou de ser TV Brasil, voltou a ser TV Lula. Dentro dessa estrutura do guarda-chuva do que eles chamam de Empresa Brasil de Comunicação. É um escárnio com o dinheiro do pagador de impostos.